Muito bem. Eu nasci em Pernambuco, exatamente em Taquaritinga do Norte, no interior de Pernambuco, e lá em 1954, e depois fui morar em Penedo, em Alagoas, com a minha família, né? Lá em Penedo eu cursei o curso primário e ginasial, na sequência nos mudamos para Aracaju, onde eu concluí o curso científico à época, que é o segundo grau de hoje, e nesse sentido teve toda uma trajetória sendo preparada para poder ingressar na universidade. Fiz a Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Sergipe, entrei em 1973, terminei em 1978, e a partir daí eu vim para São Paulo, fiz a residência médica em São Paulo, nas especialidades de cirurgia geral e cirurgia vascular. Depois, em 81, retorno a Aracaju para exercer a profissão de médico, que é a profissão que eu escolhi e a qual eu me dedico ainda também hoje também. Então, esse período foi um período muito intenso, de cerca de 26, 27 anos, me preparando para fazer o que eu amo fazer, que é ser médico, que é cuidar de pessoas. Então, esse é um breve relato da minha história de família e de uma história profissional. Lembrando que sou casado, né, há 47 anos, acredito, né? Um único casamento, tenho 2 filhos, a Juliana e o Lucas, ambos são médicos, né? A Juliana cirurgiã vascular e o Lucas cirurgião oncológico e de endometriose. E tem um neto de 9 anos, que é o Guilherme, que é a coisa mais linda que existe, é o Guilherme. Então, essa parte da história familiar, meus pais já são falecidos, né? Severino Joaquim da Silva e Margarida Maria Chagas, 2 exemplos de pessoas éticas e comprometidas com a educação dos filhos. Então, é um breve relato dessa minha vida familiar e profissional. Então, lá pelos idos de 1996, eu já atuando em Aracaju desde 81, eu sou convidado a entrar para a Unimed Sergipe. Né? No estado nós só temos uma Unimed, na capital Aracaju, que é a Unimed Sergipe. E a gente tinha um propósito de transformar a Unimed numa empresa com mais profissionalismo, com mais eficiência, e eu aceitei esse convite, que até então eu não estava tão interessado em entrar para o cooperativismo médico, porque eu tinha uma vida profissional até certo ponto bem sucedida como médico, com a minha clientela privada, particular. E eu acreditava que se eu entrasse para o cooperativismo, para a Unimed, eu iria perder financeiramente. Era um pensamento que eu tinha naquela época, muito jovem ainda. Mas aceitei o convite, que era um desafio, né, até para poder a gente transformar a Unimed, como eu falei, com gestão mais profissionalizada, né? E entrei como cooperado em 1996 e a partir daí não consegui mais me ausentar, me afastar do cooperativismo médico, né? No ano seguinte, já passei a ser membro do Conselho de Administração, em outras gestões passei também a integrar o Conselho Fiscal da Unimed, Sergipe. Na sequência, passo também a compor o Conselho Fiscal da Unicred de Aracaju, depois se transforma em Sicredi. Enfim, e quando chega em 2008, mais precisamente em 2008, eu sou convidado a concorrer, ou melhor dizendo, a me candidatar a ser presidente da Unimed Sergipe, com um grupo bastante interessante, formado por companheiros, colegas, desde a faculdade, que já estavam lá, e eu como conselheiro também. Eu também relutei, naquele momento, assumir a presidência, não estava nos meus planos. E assumi esse compromisso com uma condição, de que eu ficaria apenas um mandato, somente 4 anos, para poder contribuir com o nosso trabalho na cooperativa à frente como presidente. E não houve concorrência, a chapa foi única
Então não houve disputa, foi uma eleição por aclamação e eu cumpri o que eu havia me prometido, de ficar apenas um mandato. Não busquei a reeleição. Em 2012, a gente partiu para uma eleição para me substituir. Houve disputa, 2 colegas disputaram a presidência, mas eu não quis mais continuar como presidente. Nesse tempo também, eu passei a ser presidente da Federação Equatorial das Unimedes da região Norte-Nordeste, lá, e por ser presidente da Unimed Sergipe, também já participava bastante ativamente como representante da Unimed Equatorial no Conselho Confederativo da Unimed do Brasil. O Conselho Confederativo ele é constituído pelos presidentes das federações e surgiu o convite, mais uma vez, convite para eu passar a integrar a diretoria da Seguros Unimed. Isso em 2012. E eu aceitei o convite, fiquei lisonjeado, lógico, óbvio, né? Mas também, mais uma vez, coloquei uma condição para aceitar, que não seria de imediato, uma vez que eu estava num projeto pessoal, ampliando, reformando uma clínica particular minha, e que eu só poderia aceitar esse convite um ano aproximadamente após. Portanto, em 2013. E Dr. Eudes Aquino, na ocasião, que era o presidente da Unimed Brasil, não tem nenhum problema, Adelson. A gente aguarda, porque você não vai disputar uma vaga, é uma vaga de diretoria da Seguros Unimed que foi criada, está em aberto, e tem sim condições de esperar um tempo para poder você ocupar essa vaga como representante do Nordeste, um representante da Unimed Sergipe, pela atuação que a gente já vinha tendo no Conselho Confederativo da Unimed do Brasil. De fato, os compromissos foram honrados e em 2013, março para abril de 2013, eu assumo uma diretoria na Seguros Unimed. Aí na Seguros Unimed eu passei por diversas posições, né? Nesse ínter também terminou meu mandato na Federação Equatorial, já havia terminado também na Unimed Sergipe. Eu continuei me dedicando apenas um dia ao consultório como médico em Aracaju e outros dias todos eu fiquei me dedicando quase que exclusivamente à diretoria da Seguros Unimed. Ao fim do mandato, eu fiquei 8 anos na Seguros Unimed, portanto de 2013 até 2021, assumi as diretorias administrativo, financeiro, técnico, atuarial, a questão de relação com acionistas, também a parte legal também das seguros, entre outras áreas. E 2023, eu sou convidado, 2021. São tantas datas que a gente acaba às vezes trocando um pouco. Em 2021, num projeto que se juntou à Unimed do Brasil, também se juntou a Seguros Unimed e a CNU, com a Unimed Participações, também para transformar aí já, não mais a minha Unimed singular, mas a Unimed do Brasil e o sistema Unimed como um todo. Final de 2020, a gente, no processo transformador, eu sou convidado também para poder assumir a presidência da Unimed Participações. Aí, com a diretoria, a gente assume esse mandato a partir de 2021. Então, final de 2020, um grupo de pessoas e líderes do sistema Unimed se reúne com intenção, com propósito de buscar alternativas, caminhos para que a gente promovesse uma transformação no sistema Unimed, uma vez que o mercado, como um todo, tem sido muito dinâmico e até certo ponto agressivo no seu dia a dia, com soluções e com busca de conquistar espaço dentro do sistema Unimed. Esse grupo, ele liderado por Omar, que era presidente da FESP na época,
e tinha a intenção, já uma indicação muito forte, de que a partir de março de 2021 ocuparia a presidência da Unimed do Brasil, junto com Elton Freitas, que era presidente da Seguros, também deveria continuar como presidente da Unimed Seguros, Luiz Paulo Tostes, que também era um candidato forte para assumir a presidência da CNU, à época, me convidam também, eu que era naquela época diretor da Seguros Unimed, para me incorporar a esse projeto com o propósito de assumir a presidência da Unimed Participações. A gente aceita esse desafio, mais uma vez, desse convite, né, e a gente entra de forma bastante focado para poder assumir a presidência da Unimed Participações, na época composta por mais 2 diretores, né, o Alberto Gugelmin, que nos deixou precocemente, cerca de 2 anos depois, e com o Otto César, né, que ficou comigo no período de gestão 2021 até agora 2025. O objetivo, sim, realmente é de a gente aproveitar aquele momento político que se clamava por uma transformação no sistema Unimed, fazer as transformações principalmente em 2 casas nacionais, a Unimed Participações e a Faculdade Unimed também, que por ser o braço educativo do sistema Unimed, precisava também de ter mudanças estruturais e estratégicas. A gente assume, né, com um plano bem delineado, que basicamente é de realmente fazer com que a Unimed Participações passe a ser não apenas uma empresa de participação do sistema Unimed, mas, sobretudo, um hub de negócios, onde a gente, olhando as demandas do sistema Unimed e detectando as oportunidades do mercado, a gente possa, sim, criar soluções para atender a essas demandas do sistema Unimed, entregando aquilo que ela necessita e, ao mesmo tempo, também, evidentemente, criando alternativas para que os acionistas que investem na Unimed Participações, por se tratar de uma sociedade anônima, e é o braço empresarial do sistema cooperativo Unimed, tivesse também rentabilidade com os seus investimentos aqui investidos, aplicados. Então, esse é o propósito com o qual a gente assumiu o desafio em 2021 com essa diretoria. Que eu não gosto de falar muito do passado de gestão de quem nos antecedeu, mas é necessário se dizer de que a gente tinha até então uma empresa de participação, Unimed Participações, sociedade anônima, com 250 acionistas aproximadamente, e todo o sistema cooperativista e Unimed, mas ela era uma empresa que ela vivia basicamente por conta de uma grande controlada, de uma grande investida, que era a Seguros Unimed. Então, a gente, dentro dessa visão de transformá-lo num hub de negócios para o sistema Unimed, a gente precisou estruturar. Não é? Baseamos basicamente em 2 pilares. Nós estruturamos essa empresa, ela precisava ser uma empresa com uma governança muito bem forte, muito robusta, de modo que a gente tivesse transparência e coerência na tomada de decisão, para que os acionistas acreditassem nesse processo de transformação. E o outro pilar, que é o pilar de nos transformarmos num escritório de projetos, onde a gente, sim, detectando as oportunidades do mercado para atender às demandas do sistema Unimed, a gente trabalhasse com projetos, com pessoas profissionais altamente qualificados, de modo a, sim, fazer projetos que tivessem, que fizessem sentido para o sistema Unimed e que, ao mesmo tempo, pudesse trazer retorno para os acionistas. Uma estrutura enxuta, muito bem profissionalizada. Eu costumo dizer que tanto a nossa estrutura de governança quanto a nossa estrutura de projetos são estruturas formadas por equipes de alta performance, né? Poucas pessoas, mas com uma capacidade de trabalhar, de desenvolver e de entregar que surpreende a todos nós a cada dia. Isso é muito bom. Então, o processo começou a partir daí. Não é? 3 diretores, eu como presidente, mais 2 diretores, e 2 áreas muito bem focadas em governança e em projetos, para poder a gente prospectar o mercado e buscar essas soluções alternativas para o sistema Unimed.
tanta necessidade por esse aspecto de nós estruturarmos essas questões internas aqui. Mas sim, a gente também entendeu, nesse mesmo momento, que havia necessidade de a gente fazer mudança em dois instrumentos fundamentais da governança da companhia. Um era o acordo de acionistas, que por ser uma CA, a gente tem um acordo de acionistas, onde 20 Unimedes detêm o controle societário da companhia, com mais de 86% das ações. Então a gente entendeu que havia pontos, oportunidades de melhoria no acordo de acionistas, como por exemplo o quórum qualificados para aprovar determinadas matérias, para que não ficasse tão engessada a tomada de decisão da companhia, da unidade de participações. Então a gente sim sensibilizou os acionistas, os 20 acionistas integrantes deste acordo, e a gente fez mudanças significativas, que esse quórum privilegiado era de 80%, a gente entendeu que como se pratica muito no mercado, e até no próprio sistema cooperativo, para mudar um estatuto, por exemplo, 2/3 seria um quórum ideal, a gente passou a trabalhar com 2/3 das ações para poder ter tomado decisões mais céleres e com uma estratégia bem mais focada nos resultados da companhia, reduzindo, portanto, esse quórum qualificado para 66,66%, 2/3%. Portanto, isso foi uma mudança muito importante, muito bem lembrado, para que ele pudesse ter agilidade nas tomadas de decisão. E, na sequência, também, uma outra mudança no instrumento fundamental, que é o estatuto da companhia, né? Esse estatuto passou a se adequar, a refletir o que está no acordo de acionistas, do ponto de vista de conselheiros e de tomada de decisão também. Então, sim, realmente, nós fizemos essas adequações nesse primeiro ano que nós chegamos aqui, portanto, em 2021, tanto no acordo de acionistas quanto no estatuto da companhia, para que ela se tornasse mais célere e mais ágil nas tomadas de decisão. Outro ponto que é importante a gente ressaltar é que a gente entendeu que era chegado um novo momento de a gente ter uma outra face, né, para essa empresa que se voltava não somente para o nosso nicho, que são o sistema, as Unimedes do sistema Unimed, mas a gente passa assim, por começar a trabalhar com novas empresas a partir daquele momento, a gente também precisava se mostrar para o mercado de uma forma bastante diferente do que se tinha até então. Então a gente transfere a sede do 11º andar do edifício Seguros, aqui na Alameda do Ministro Ocho Azevedo, para o 6º andar, aqui onde nós estamos hoje, aqui do edifício Palmares, ambos de propriedade da nossa controlada, da Seguros Unimed. E num ambiente bem mais aconchegante, acolhedor, muito dinâmico, muito funcional, onde a gente recebe dirigentes do sistema Unimed, técnicos do sistema Unimed e outros players do mercado para tratarmos negócios que certamente se revertem em resultado para os nossos acionistas, que são as Unimedes. Recentemente tivemos outra mudança, mais adiante a gente pode falar sobre isso, de estrutura de área física também. Dentro desse processo de busca, de transformação, de encontrarmos soluções que atendessem ao sistema Unimed, a gente identificou uma grande oportunidade, que é a gente estruturar uma fintech para o sistema Unimed. O local mais adequado para isso, obviamente, é a Unimed Participações, né? Por ser o braço empresarial do sistema Unimed. A gente buscou parceiros no mercado, né? A gente encontrou uma empresa, sim, para poder trabalhar conosco, porque a gente já, desde o início, que a gente tem uma visão muito clara. Se formos começar a trabalhar em projetos inovadores, usando tecnologia, a partir do zero, nós íamos passar mais 3, 5, 6 anos, pelo menos, desenvolvendo tecnologia para poder oferecer a solução para o mercado Unimed. Então, tomamos a diretriz de vamos buscar soluções que já existam no mercado, que já estejam estruturadas, que tenham expertise, e vamos fazer propostas para serem nossos parceiros. Essas estruturas serem nossos parceiros. Então, a gente identificou uma oportunidade, uma empresa no mercado, que já tinha expertise na questão no ramo de fintechs,
e a gente estruturou a Unimed Pay. A princípio, a gente tinha o controle de 60% dessa empresa, e nosso parceiro 40%, de modo que a gente, mesmo com o controle, com a governança que era aplicada por nós, e que a gente sempre busca cascatear a nossa governança da participações para as nossas controladas, esse é um ponto importantíssimo de qualquer holding, de qualquer empresa de participação, tem essa governança cascateada, a gente entendeu que a gente teria mais oportunidade dentro da Unimed Pay se a gente adquirisse os 60% do nosso parceiro. Né? Esse parceiro teve interesse em se desfazer dos 40% que detinha da Unimed Pay. No começo de 2023, a gente adquire esses 40% e passamos a deter os 100% da Unimed Pay. Acontece que a gente, quando desenhou a Unimed Pay, lá no seu início, a gente tinha como foco principal trabalhar com uma questão que é auxiliar o combate às fraudes no sistema Unimed com identificação facial dentro da maquininha, da POS, como nós chamamos. Isso não foi bem assimilado de início pelas Unimedes. Preocupadas com a situação difícil em que se encontrava lá em 2022, 2023, os dirigentes deixaram essa questão para um segundo momento. E por conta disso, da identificação facial, que a gente praticava também a antecipação dos recebíveis dos médicos, isso gerava receita interessante para a Unimed, para o médico cooperado e também para a Unimed Pay um pouco, ficava, né? A gente precisou deixar essa parte do projeto stand-by para um segundo momento, dentro da Unimed Pay, e passamos a investir em meios de pagamento, que era a segunda etapa da Unimed Pay, que é a utilização de cartão de crédito, débito, PIX, dentro da POS, da maquininha. E isso a gente vem desenvolvendo já no último ano, atingindo algumas esferas de Unimedes, e tomamos uma decisão mais recentemente, no final de 2024, agora, de que a gente iria buscar um parceiro também no mercado cooperativo, portanto, uma cooperativa de crédito, para trabalharmos juntos numa parceria comercial, num acordo comercial, de modo que a gente utilize o balcão da cooperativa de crédito que tem uma atuação em âmbito nacional e a gente sim passa a ter a Unimed Pay atuando mais fortemente nesse segmento de antecipação de recebíveis em âmbito nacional. Então, isso é o que a gente está projetando agora para 2025, esse acordo comercial, essa parceria com a cooperativa de crédito de atuação nacional, para que a gente possa, sim, robustecer cada vez mais a Unimed Pay junto às cooperativas Unimed e junto aos médicos cooperados com a cooperativa de crédito. É esse o nosso projeto para 2025 da Unimed Pay. Realmente. Falar da ADM Develops, como de todas as outras, nos enche de muita satisfação, porque são projetos que são transformados, são trabalhados, elaborados. Alguns desses projetos, para vocês terem ideia, eles não são desenvolvidos dentro de 1, 2, 3, 4 meses. Tem projetos que levam 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio. Não é? Falar da ADM Develops é muito interessante, porque nós começamos a pensar aqui na Unimed Participações, antes de estar na Unimed Participações, em uma solução alternativa que fosse uma empresa para fazer a gestão da carteira de clientes dos chamados planos coletivos para adesão, né? Dentro do sistema Unimed especificamente. Isso se deve ao fato de que durante anos, desde que surge a agência reguladora, essa modalidade de comercialização de planos coletivos para adesão, houve a necessidade de ter a intermediação das chamadas administradoras de benefício. E nem sempre a relação entre a Unimed e a administradora de benefício tem sido uma relação saudável para as Unimedes. Tem casos em que funcionam bem, mas tem outros casos, talvez a maioria, que não funcionam bem, que muitas Unimedes são sacrificadas por conta do trabalho, dessa parceria, digamos assim, com a administradora de benefício, que visa a contratação desses planos coletivos de adesão
para as entidades contratantes, né? Sindicatos, entidades de classes, entre outras. Então, a gente identifica que há uma necessidade, como forma alternativa, de a gente ter uma empresa nossa, com controle nosso, no sistema Unimed, que possa trabalhar de forma ética, de forma a deixar a Unimed bastante competitiva, porque se trabalha com spreads no prêmio da contratação do plano coletivo para adesão bem menores do que a maioria das administradoras de benefício, faz com que o produto da Unimed seja competitivo em cada praça onde ela atua. Então, a gente identificou uma oportunidade, olhamos várias, identificamos uma oportunidade no mercado, que já vinha atuando há mais de 20 anos, né, que é a ADM Develop, né, nós chamamos carinhosamente de ADM Develop, já vinha atuando dentro do sistema Unimed, inclusive, com grandes Unimedes, com resultados excelentes, como a Unimed BH, por exemplo, foi por aí que ela começou, né? E prospectamos esse negócio, fizemos um projeto, abordamos os sócios da empresa e eles acharam interessante a nossa proposta, porque já vinham trabalhando dentro de critérios bastante éticos e profissionalizados, usando muita, mas muita tecnologia, né? Porque hoje todos os projetos da Seguros Unimed também, mas acima de tudo da Unimed Participações, são projetos que têm muita tecnologia embutida e muitas pessoas qualificadas também, mas principalmente tecnologia, tanto na Unimed Pay, como na ADM Develop, como nas outras nossas empresas constituídas a partir de 2021. Né? E a gente, com esse parceiro, a ADM Develop, a gente faz uma proposta e a gente passa a atuar também com controle de 60% dessa empresa, a ADM Develop, e os ex-sócios da empresa constituem uma outra empresa, a JK6, que detém os 40% desse controle. Por que isso é importante? Isso é mais do que importante, isso é fundamental para o sucesso, para o êxito do negócio. A Unimed Participações não é uma empresa operadora, ela não opera. A gente capta os recursos dos nossos acionistas para investir em empresas controladas, elas sim é que são as operadoras, as que operam, quer sejam seguradora, quer seja gestora de carteira de clientes, quer seja fintech, qualquer que seja a empresa, mas todas com afinidades, com sinergias dentro do sistema Unimed. Né? Então, nós não podemos perder a experiência de parceiros com os quais a gente está constituindo uma nova empresa, porque senão a gente vai voltar a estaca zero, não vai atender às necessidades, ao propósito da nova empresa que surge. Então, os ex-sócios da ADM Develop firmaram um compromisso conosco que continuariam trabalhando junto conosco, como CEO, como CFO, e a gente, como dentro da governança também muito robusta nossa, com mais 3 assentos no Conselho de Administração. Ela é uma sociedade anônima, o Conselho é constituído por 5 membros, 2 dos nossos sócios e 3 nossos, e a presidência do Conselho sempre é exercida pela Unimed Participações. Então, a gente tem o controle e tem também essa governança muito fortificada, muito robusta dentro da ADM Develop. E ela é muito bem aceita, como você comentou, dentro do sistema Unimed, porque ela nasce com essa proposta ética e de tornar a Unimed cada vez mais competitiva. É claro que a gente ainda encontra algumas barreiras determinadas Unimed, que já tem um modus operandi bastante solidificado com determinadas administradoras de benefício, e a gente não veio para impor nenhuma solução. A ADM Develop vem como uma alternativa, onde a gente explica tudo que ela pode fazer, praticamente, ou melhor dizendo, exatamente tudo que faz um administrador de benefício, né, com as vantagens de ser uma empresa do sistema Unimed e com foco na ética e em trabalhar com bastante sintonia com a Unimed e com a entidade que utiliza esse trabalho da ADM Develop. Né? E mais do que isso, ultimamente, esse escopo de produtos da ADM vai além de trabalhar junto com a entidade contratante, seja o sindicato ou
órgão de classe, né? Trabalha muito hoje com a telemedicina também, já dentro do portfólio da ADM Develop, uma coisa que é fundamental para qualquer operadora, seja ela cooperativa ou seguradora, que é com a entrevista qualificada, quando da entrada do cliente, né, uma entrevista qualificada, usando tecnologia, inteligência artificial e recursos humanos, para que se faça uma entrevista bastante justa, mas também bastante assertiva, para que as carteiras de clientes que são atendidas pelas Unimedes são carteiras que a Unimed conheça o perfil de saúde de quem está entrando e evitando assim fraudes, com economias gigantescas já nos últimos anos, mais de 15 milhões de reais para as Unimedes que assim utilizam esse produto, que é a entrevista qualificada da ADM Develop. Então, a gente tem tido sim uma aceitação muito boa. Quando entramos como sócio majoritário da ADM Develop, ela tinha uma carteira de cliente de 88 mil vidas, e hoje, 3 anos depois, já estamos com mais de 250 mil vidas sob gestão, todas elas dentro do sistema Unimed. Então, mostra realmente o propósito e com a centralidade altamente controlada, que esse é o principal objetivo, que é bom para a Unimed, é bom para a entidade contratante e é bom, acima de tudo, para o cliente, porque também dentro da ADM Develop tem programas de controle de saúde que são oferecidos para a população assistida pela entidade, numa parceria com a entidade, seja ela um sindicato, uma associação de classe, repito, que cuida da saúde das pessoas preventivamente também. Então, tem sido uma experiência muito, muito boa, muito produtiva. E para 2025, a gente tem a expectativa de ampliar os produtos que já estão sendo ampliados. Já estamos operando dentro da ADM com uma carteira de odonto também, da Seguros Unimed, e com outros produtos do ramo SUSEP da Seguros Unimed, e a intenção é que a gente amplie para outros produtos dentro da ADM, uma vez que nós já estamos presentes em 18 estados da federação com a ADM Develop. Então, é atingir todos os estados onde tem Unimed com a ADM Develop, nesse ano de 2025. Muito bem. Quando nós chegamos aqui na Unimed Participações, já existia a corretora Unimed, que era uma empresa, né, da Unimed Participações. Dando um passo atrás, a gente volta 3 anos aproximadamente, eu ainda na Seguros Unimed, a gente tomou a decisão lá junto com o Elton, de que o mundo em transformação exigia, sim, que a gente tivesse um canal de venda totalmente digital. Né? E a Seguros Unimed resolveu investir num acordo com a gestão, à época, da Unimed Participações, investir recursos para que fosse desenvolvido uma plataforma, né, digital dentro da corretora, de modo que os produtos da Unimed, da Seguros Unimed especificamente, inicialmente, fossem colocados lá para poder fazer as vendas dos produtos digitalmente. Alguns países da Europa e Estados Unidos já estavam trabalhando com venda de seguros digitalmente, online, e no Brasil nada ainda, né? Então a gente, num processo de inovação que surge dentro da Seguros Unimed, tomou a decisão de fazer esses investimentos e foi se desenvolvendo. Ela foi lançada como corretora digital em 2019, mas ela, em 2021, quando nós chegamos, começo de 2021, ela estava praticamente ainda como projeto, ainda em desenvolvimento digital, apesar de ter sido lançada. Então a gente tomou uma decisão, depois de analisar como estava, né, o posicionamento dela, a gente tomou a decisão de, olha, ela com mais algum pouco de desenvolvimento, faltavam algumas questões a serem desenvolvidas, ela tem que sair apenas do âmbito da inovação para ser, de fato, uma plataforma, um instrumento de venda de seguros para poder trazer resultado para os acionistas da companhia e facilitar a vida de quem opera com ela, que é o cliente na ponta para fazer a compra digitalmente. E assim começamos a trabalhar, junto com Unimedes parceiras,
onde a gente coloca no site ou no aplicativo da Unimed o link da então plataforma digital, né? De modo que cada venda que é feita ali, na área de atuação daquela Unimed, dentro do site da Unimed, com esse link da nossa plataforma, gera também um ganho, uma corretagem para a Unimed, como se fosse um corretor. Fica um percentualzinho, fica da venda do produto, fica para a corretora, a plataforma digital, e o percentual fica para a Unimed, que é um ganho interessante para a Unimed, nesse sentido. Acontece que, depois de algum tempo, alguns meses, né, já com a mudança de superintendente nessa área da corretora digital, se observou a área comercial da corretora digital que havia uma certa resistência ao nome corretora digital. Porque muitas Unimedes têm uma corretora, que eu costumo chamar uma corretora analógica, né, convencional. E nós chegávamos com uma ferramenta, com uma plataforma, a corretora digital. O pessoal que trabalhava na corretora, opa, isso aqui vai concorrer comigo, vai competir comigo. Como na verdade não era isso, mas o nome levava a se pensar assim. Então, internamente, pensando com a área de comunicação, de marketing e com a área comercial da corretora digital à época, ficou-se a decisão que seria melhor a gente passar a usar o nome de Plataforma Digital de Vendas de Seguros e de Odonto. Então, aprovamos isso no Fórum da Unimed do Brasil, essa nomenclatura, e passou-se a usar esse nome de plataforma. E aí, sim, a aceitação foi muito maior, porque quebrou essa barreira que tinha ao nome de corretora para não competir com a corretora. E, por outro lado, também o canal de corretores que vende os seguros, da Seguros Unimed, também tinha essa barreira também. Né? Porque dizia, eu sou uma corretora, eu vou trabalhar com outra corretora, não é? Como fica isso? E como nenhum deles tinha nenhuma estrutura digital, foi ótimo. A gente entregou, de maneira sem ônus nenhum, uma plataforma digital dentro da corretora tradicional para vender os produtos somente da Seguros Unimed. Então, isso tem sido muito utilizado tanto pelos corretores como pelas Unimedes e suas corretoras, de modo que tem crescido bastante, mais de 150% ao ano, as vendas dos produtos da Seguros dentro da plataforma digital, com resultados bastante surpreendentes, né? E mais que isso, a gente, final de 2024, já intensificando agora, os produtos de seguros que a Seguros Unimed não tem, a gente faz parceria com outras seguradoras, como, por exemplo, o seguro PET, o seguro de auto, que a Seguros Unimed não tem, o seguro garantia, que é para questões jurídicas, que a Seguros Unimed não tem, porque isso aumenta o portfólio de produtos dentro da plataforma, quem vê um seguro vê o outro, e acaba havendo uma venda muito intensa no processo de cross-selling de seguros digitalmente dentro da plataforma. Isso é muito interessante, é muito bom. E, recentemente, a gente começou e vai incrementar mais agora, em 2025, vamos colocar também dentro da plataforma digital de venda os cursos online e presenciais da Faculdade Unimed. Então, olha só que maravilha! Além de vender seguros, e aí mudou o conceito, não é? Não é uma plataforma de vendas, é uma plataforma de compras. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é? Plataforma de compras, eu entro lá, eu tenho um portfólio de produtos e escolho ali o que eu quero, vou botando no carrinho e vou comprando, como tem tantas plataformas hoje de compras digitais no mercado. Não é? Então, a gente está colocando seguro, está colocando, inclusive agora, os cursos da faculdade e muitas novidades virão aí dentro também da plataforma digital de compras, digamos assim, entendeu? Então, tem sido assim, uma experiência exitosa, que ela, fazendo um balanço dela, ela estava pouco operante ou praticamente inoperante enquanto plataforma digital quando nós chegamos. Nesses 4 anos, ela tem resultados positivos que já contribuem para o resultado consolidado da Unimed Participações, gerando retorno para os acionistas da Participações também já. Ela é
99% da Unimed Participações e 1% da Unimed do Brasil. Isso é muito bom, porque está toda dentro do sistema Unimed. Acredito seriamente que a Unimed Participações ela atinge um patamar diferente nesses 4 últimos anos, fazendo um balanço dela. Né? A gente se inspirou também muito no modelo que tem de cooperativas pelo mundo todo. Não é? Uma visita que nós fizemos certa vez, não há muito tempo, ao sistema cooperativo espanhol, especificamente uma cooperativa chamada Lavínia. Ela é uma cooperativa relativamente pequena, de médicos, 12, 13 mil médicos apenas. Nós temos 118 mil médicos, somos a maior cooperativa de médicos do mundo, a Unimed do Brasil como um todo, né? O sistema de médico como um todo. E ela tem uma seguradora, que é a CISA, e essa seguradora é um modelo diferente, ela funciona como uma espécie de uma holding também. Embaixo dela, ela constituiu mais de 70 outras novas empresas que atendem ao sistema cooperativo deles. Por que não fazermos semelhante aqui? Não pode ser uma unidade de participação de uma única empresa grande, gigante, que é a Seguros Unimed. O seu Unimed tem tantas outras demandas, então vamos construir outras empresas, né, embaixo dessa holding, que é a Unimed de Participações, que atendam a essas necessidades do sistema Unimed. Né? E assim a gente vem conduzindo. Então, se você me perguntar se a gente é visto hoje no mercado com outros olhos do que éramos até bem pouco tempo atrás, eu diria que sim. Né? E dentro do próprio sistema Unimed. Até bem pouco tempo a gente tinha pouca divulgação do que era a Unimed de Participações. Alguns médicos acionistas não sabiam nem como era que ela participava efetivamente da vida e da estrutura da Unimed de Participações. Eu acredito, é o meu ponto de vista, que ela se transformou, ela é reconhecida dentro do sistema Unimed, que a pesquisa que a gente faz com os dirigentes anualmente, vai começar outra pesquisa agora, nas próximas semanas, ela já é bem conhecida dentro do sistema Unimed pelos dirigentes e no mercado também. No mercado também a gente, a Unimed de Participações tem sido convidada para muitos fóruns e muitos eventos, não somente dentro do sistema Unimed, mas também no mercado, fora do sistema Unimed. Então, sim, eu acho que nós ocupamos um patamar e que a tendência é que, à medida que a gente vai ingressando em novos negócios, com novas empresas sendo constituídas, fruto de projetos bem elaborados, cada vez mais esse mercado vai tomando conhecimento da Unimed de Participações e gerando mais negócios com ele. Nessa esteira de a gente criar soluções que atendam às demandas do sistema Unimed, a gente estruturou um projeto lá atrás, em parceria com o apoio da Unimed do Brasil, que foi, vamos incentivar a verticalização assistencial dentro do sistema Unimed, para poder a gente se posicionar dentro desse mercado que cada vez mais se consolida de prestadores hospitalares e outras estruturas, né? Ambulatoriais também, diagnóstico. Então, a gente estruturou, em parceria com a Investcop, que é uma empresa também nossa, do sistema Unimed, da Seguros Unimed e da Unimed de Participações, que é a Asset Management do sistema Unimed, que faz a gestão dos recursos financeiros da Seguros Unimed e de cooperativas, Unimed. 3 pilares. Um pilar vamos incentivar a compra, a aquisição, compra ou a construção de imóveis de hospitais. E para isso a gente estruturou, dentro da Investcop, um fundo de investimento imobiliário, um FII, captando recursos das reservas vinculadas da ANS junto às Unimeds. Já estão construindo 2 hospitais com recursos, o Hospital da Unimed Campina Grande, o Hospital da Unimed Maceió, e adquirindo um hospital já funcionando da Unimed Vale do Aço. Então, tem-se estrutura hospitalar. Mas não basta ter só a estrutura hospitalar. É necessário que a gente equipe bem, com equipamentos de alta tecnologia, esses hospitais, essas estruturas assistenciais, para que ela possa fazer frente à concorrência. Então,
a gente estrutura, a gente cria nesse cenário uma empresa para fazer a locação de equipamentos médico-hospitalares para as Unimedes. E aí nasce o conceito da Uniblu. Uniblu, numa parceria com a Blue Health, que é uma empresa que já tem uma expertise de mais de 20 anos também no mercado de locação de equipamentos médico-hospitalares. A gente, com o controle societário dessa nova empresa, que é a Uniblu, que é uma joint venture, constituída pelas duas, a gente utiliza os recursos de um fundo estruturado também pela Investcop, aí no caso, um fundo de investimento em direitos creditórios, um FDIC, com recursos também oriundos das reservas das Unimedes vinculadas à ANS, compra os equipamentos, faz a alocação para as Unimedes no sistema de assinatura, inclusive já com assistência e tudo mais, manutenção, de modo que a Unimed não imobiliza capital e ainda tem um ganho significativo pela compra em escala, porque a Unimed Blue passa a comprar não, por exemplo, um tomógrafo, compra 3, 4, junto com a sua parceira, Blue Health, junto na indústria mundialmente. Compra não uma hemodinâmica, mais 2, 3, compra não um robô, mais 2, 3, enfim, e equipamentos também de baixa complexidade também, leito hospitalar, não compra 10 leitos hospitalares, compra 80, 100 leitos hospitalares. Então, tem um ganho de escala muito importante. Então, o conceito é esse. Nós já estamos com mais de 300 equipamentos médicos locados para a Unimed, em pouco mais de um ano. Realmente bastante prazeroso oferecer essa solução com essa empresa, que é a Uniblu, para o mercado de Unimedes. A gente atua exclusivamente no mercado de Unimedes, né? Porque a gente mantém essa identidade. Mas aí também a gente, nesse projeto, não basta eu ter um hospital bem construído, nem também só bem equipado, se eu não tiver uma gestão profissionalizada e capacitada para poder fazer as melhores entregas para os nossos clientes, com assistência de melhor qualidade e também ganha em escala com compras de equipamentos, de materiais, medicamentos, próteses, para muitos hospitais conjuntamente, de modo que a Unimed se beneficie e o cliente se beneficia na ponta também. Daí nasce o conceito que a gente lançou recentemente, que é a Unimed Axis, né? Vem desse de eixo, um eixo para trabalhar a gestão dos recursos próprios. Então, a gente, com parceiros com credibilidade e com experiência comprovada do mercado, a gente homologa esses parceiros dentro da Unimed Axis, e a Unimed Axis faz o acompanhamento da gestão desses parceiros junto com as Unimedes que utilizam desses serviços da Unimed Axis como os parceiros homologados. Então, nós temos parceiros altamente conceituados, tanto para fazer uma simples consultoria, o modelo de gestão dela, se ela não quiser mudar a sua estrutura de gestão baseada no médico operado, mas a gente oferece, esse que é o grande ganho, dentro da Unimed Axis, né, a possibilidade de fazer a gestão da bata cinza, que são todos aqueles serviços administrativos, financeiros, manutenção, serviços gerais, toda essa parte de back-office, digamos assim, né, que chamamos de bata cinza, no jargão de gestão hospitalar, e também a bata branca, que é toda essa gestão de médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, toda a equipe multiprofissional de saúde dentro de uma estrutura hospitalar. Então, ou consultoria, bata branca, bata cinza, ou tudo junto. A gente tem condições de oferecer para a Unimed. Já temos experiências excelentes com 3 Unimedes de Minas Gerais que estão trabalhando conosco. A Unimed Vale do Aço, a Unimed Teófilo Otoni, a Unimed Governador Valadares, com experiências exitosas nesse modelo de gestão profissionalizada que a gente usa parceiros homologados através da Unimed Axis. Então, esses 3 pilares, o tijolo, que é a estrutura hospitalar, locação de equipamentos de alta complexidade, baixa e média complexidade, com muita tecnologia embarcada para equipar os hospitais, e a gestão profissionalizada, Investcop, a Unimed Axis e a Uniblu,
juntas, num processo sinérgico, a gente dá solução para a Unimed ter cada vez mais condições de se sustentar e garantir a sua perenidade. É fundamental. A gente entende muito, muito fortemente que não basta você ter 1, 2, 3, 5, 10 negócios se eles não interagirem. Nós estamos falando de intercooperação. Esse que é o modelo que a gente apregoa há décadas, é a intercooperação. Se nós temos uma estrutura aqui, na Unimed Participações, que tem várias controladas e que elas atendem, ou são criadas para atender a demandas das cooperativas Unimed, não há por que elas trabalharem isoladamente. Elas têm que trabalhar em sintonia, tem que haver sinergia de propósitos para com as Unimedes. Então, nesse mesmo sentido de sinergia, é que a gente, recentemente, inaugurou aqui no mesmo edifício onde fica a sede da Unimed do Brasil, um espaço que nós chamamos de Espaço Participações. O nome participação é muito feliz, né? Ele sugere algo, né? Participação. Todo mundo tem que participar. Espaço de negócio das participações, onde todas essas nossas controladas, com exceção da Seguros Unimed e da Investcorp, que tem estrutura gigantesca, não caberiam lá, mas todas as outras, a plataforma digital, a Demo Develop, a Uniblue, a Unimed Access, todas elas estão, a Unimed Pay, todas elas estão com suas áreas no espaço conjunto, com privacidade, cada uma com seu espaço, mas elas estão operando no mesmo espaço, no mesmo conjunto, no 4º andar do edifício José Bonifácio, onde o dirigente de qualquer parte do Brasil que vier tratar de um assunto na Brasil, na Seguros, na CNU ou na Participações, e quiser uma solução, vai chegar lá e vai tratar, vai conversar com os nossos heads de cada uma dessas operações. Eu achei isso espetacular. Sinceramente, eu acho que isso é uma experiência que vai ser exitosa, eu não tenho dúvida. Quiser tratar algo com a Uniblue, vai tratar com a MedPay, vai tratar com a Investcorp, vai tratar com a Demo Develop, vai tratar com a Unimed Access. Todos estão ali conversando, interagindo e se auxiliando num processo de intercooperação. Então, isso é uma entrega que a gente fez recentemente para o sistema médico, certamente vai ser muito interessante. Para fazer um encontro aqui, a gente vai fazer um encontro bimestral, né, onde a gente juntava os heads dessas nossas controladas todas, no happy hour, aqui no 11º andar, da Seguros Unimed, onde cada um colocava, expunha, apresentava as oportunidades de negócio e onde poderia levar cada um dos outros, das outras empresas, né? E aí, isso gerou muitas leads, gerou muita, né, oportunidade de negócio no ano de 2024. Se conectou muito com a ideia, se coordenou muito com a ideia que eu tinha de ter esse espaço onde fisicamente estivesse no dia a dia também, e não só de 2 em 2 meses. E aí foi legal. A gente reformou em 2 meses, a gente botou a equipe para trabalhar, a equipe do Moisés aqui da gente, do administrativo com o Samuel, fizeram um projeto, tal, contrato. Se a cada 2 meses a gente se reúne para poder discutir e trocar ideias, e encontrar oportunidades que são sinérgicas, por que não fazer isso de maneira física? Uma área. Compramos um andar, a CNU em situação financeira difícil, precisou vender os andares lá, a Seguros comprou 2 andares, nós compramos meio, a base comprou 2, assim, é aqui. Uma empresa era lá em Pinheiros, a Demo Develop. A outra empresa era lá porque eles já estavam lá. A outra empresa era lá no Itaim, que é a Uniblue. O negócio ocorre aqui, nesse eixo aqui, ó. Brasil, Seguros, Participações. Não é lá não, o dirigente tem que ir para lá. Olha, você falou uma coisa interessante. A Karen, que é a diretora comercial da Uniblue, ela é bem expansiva. Você conhece a Karen já, não é? Não. Eu ainda não tive contato não? com ela é uma loira alta, ela é ela catarinense, eu acho, é bem expansiva, né? Comercial, né? Trabalhou muito na indústria, já trabalhou internacional, trabalhou para a GE, trabalhou para a Philips, trabalhou Toshiba. Então a gente pegou essa pessoa com essa experiência toda.
Aí, doutor Adelson, se os outros não utilizarem, eu vou fazer aqui, os nossos fornecedores já querem fazer stand de exposição de tomógrafo aqui, de ressonância aqui, você falou uma coisa exatamente. Não é stand de equipamentos, é stand de empresas, digamos assim, né? São dos recursos de pessoas aqui nas Net Participações, a gente segue uma lógica muito interessante, que é buscar no mercado. Nós somos São Paulo, nós entendemos que é a praça que tem grandes talentos, não vou dizer os melhores talentos, porque também tem espalhados pelo Brasil todo, para não ofender nenhum profissional. Mas São Paulo tem assim, uma oferta grande de talentos, de pessoas, né? Então a gente busca isso através do nosso RH, que é muito bem estruturado, né? Ele usa ferramentas para captar, a gente desenha o perfil da pessoa que a gente precisa, que a gente quer, né? A princípio, eles não conhecem o sistema Unimed, o sistema cooperativista, mas a gente busca as características que são fundamentais para tocar aquele negócio. Quer seja na Uniblu, quer seja na Unimed Axis, estão agora buscando para a Unimed Axis, exatamente, estão nessa fase, quer seja para a Unimed Pay, quer seja para a plataforma, para a própria Unimed Participações, né? A gente brifa o RH das características de que a gente necessita. A área de RH se utiliza de ferramentas e de mídias próprias, de busca de emprego, que tem várias hoje, né, no mercado, e passa a fazer um processo de seleção bastante criterioso pela área de RH. Também tem indicações de pessoas conhecidas do mercado também, e esse processo ele é lento, ele é moroso. A gente não tem pressa em fazer um processo seletivo. Às vezes, a gente sofre críticas das áreas que estão demandando. Ah, mas já está 1 mês, 2 meses buscando um profissional. Até uma secretária, às vezes, porque é importantíssimo uma secretária devidamente qualificada, uma assistente, né? E, às vezes, há críticas das áreas que demandam, mas a gente entende que isso é um processo bastante rigoroso. O nome já diz, né? Um processo seletivo. Então, tem que ser, de fato, um processo seletivo, né? Depois, a gente ainda faz um filtro maior. Tem uma consultoria que analisa o perfil psicológico dessas pessoas, a capacidade de resiliência e tudo mais, né? Para depois passa os níveis para posições de diretor ou de superintendente, níveis mais elevados, aí passa por nós, da diretoria, já com filtro, já com 2, 3 pessoas, para que ele faça a seleção, né? Já tendo passado por todas essas outras instâncias de filtro, chegam 2, 3, para que a gente escolha a pessoa que vai trabalhar conosco. Então é um processo lento. E eu costumo brincando, mas é verdade, a gente costuma não errar nessas escolhas. Então, tanto é que as pessoas que estão conosco, elas têm entregas e são, como eu disse ainda há pouco na minha fala, são equipes de alta performance, né? Que aceitam os desafios, que se qualificam. Ah, a maioria vem do mercado e não conhece o sistema Unimed. Sim, né? A gente não pode ter tudo perfeito, mas no processo de imersão que se faz nos primeiros 2, 3 meses, essa pessoa que chega aqui, pessoas altamente qualificadas no mercado, muito inteligentes, tanto do ponto de vista mental como emocional, fundamental isso, rapidamente aprendem sobre o sistema Unimed, porque a gente se dedica também a falar de cooperativismo, falar de sistema Unimed para essas pessoas, num processo de inclusão no sistema Unimed, e logo, logo eles estão dando aulas a todos nós. Então, isso é muito bom. Eu acho que a entrada das participações nessa premiação de melhores e maiores que ocorreu lá em 2023 é um reflexo de todo esse trabalho, conjunto que a gente vem fazendo com a diretoria, que depois o Gujalmin nos deixou precocemente. A gente teve a entrada do Sérgio Malburg, né, também vindo de Santa Catarina, com a experiência que é adquirida ao longo de tantos anos lá também. Eu acho que esse trabalho conjunto com uma equipe de alta performance faz com que a Net Participações seja vista pelo mercado e sim, entra nessa questão aí dos melhores maiores
em 2023. Eu acho que isso é fundamental. A questão de, em 2024, a gente ser eleito um dos 100 mais influentes na área de saúde, né, no país, tem muito a ver também com essa mesma situação. Apesar de ser uma premiação pessoal, né, mas ela é fruto de um trabalho exercido, executado, dentro de uma estrutura que permite, tanto com a nossa diretoria, como com os nossos colaboradores, mostrar um trabalho que se reflete para a sociedade de uma maneira mais ampla e mais abrangente. Então, acho que as duas premiações são fruto de um trabalho conjunto, da intercooperação, né? Tem também o reflexo do trabalho com as casas nacionais, com as unidades singulares, tudo isso dá essa projeção a participações e a nós que estamos aqui na direção da companhia, para que haja esse reconhecimento dessas premiações. Isso é interessante não só para a companhia ou para as pessoas, mas acima de tudo para o próprio sistema Unimed. Porque na medida em que a gente leva essas premiações para outras fronteiras além do nicho de Unimedes, o sistema fica mais conhecido, mais respeitado e tem possibilidades de fazer mais negócios no mercado também. Acho que é um trabalho conjunto de todos, com reconhecimento desses órgãos que fazem a premiação. Eu acredito que nós estamos diante de desafios grandes na saúde suplementar, que não são só agora, né? Ele já vem. Um grande desafio que a gente vivenciou foi a pandemia. Lá em 2020, quando a gente, diante de tantas incertezas, a gente não sabia o que estava acontecendo e nem o que esperar, né? E a gente, o mundo, o país, a saúde suplementar, o sistema Unimed foi, assim, fundamental naquele momento, porque reagiu, respondeu à altura de como deveria ser feito. Poderia ter sido feito melhor, talvez, mas o sistema Unimed reagiu à altura e respondeu com muitas entregas. A gente vive de desafios na saúde suplementar e no cooperativismo médico não é diferente. Para 2025, a gente tem desafios muito grandes, que são muitos os mesmos do passado. A gente tem a questão da judicialização, que continua sendo um desafio muito grande. A gente tem a questão do rol da ANS, como um rol dinâmico. Do ponto de vista médico, eu acho isso inconcebível, né? Eu, como médico, a cada dia, a cada semana, a cada mês, está acrescentando novas tecnologias, novos procedimentos que são necessários, mas precisa ter a avaliação criteriosa e uma periodicidade para que isso possa se fazer, para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, porque senão não se sustenta, não é? Não há como uma equipe atuarial precificar um produto se a cada dia, a cada semana, a cada mês surge uma tecnologia, um medicamento de altíssimo custo, isso torna-se inviável. Porque como todos nós sabemos, o sistema de saúde suplementar, ele é um sistema de mútuo, ele é um mutualista. Muitos pagam para que se faça a gestão desses recursos através dos prestadores de serviço. Então, esse é um desafio também muito grande que a gente tem. A gente tem também a questão muito importante do próprio órgão regulador da agência, né, que tem que buscar caminhos em que garantam essa sustentabilidade da saúde suplementar, porque senão quem vai sofrer é a saúde como um todo. A saúde pública, se a saúde suplementar não se sustentar, ela não suporta essa carga toda que se tem de clientes para serem inseridos 50 a 60 milhões de clientes. Portanto, é responsabilidade de todos cuidar desses desafios. Então, do ponto de vista econômico, a gente é um país em recuperação econômica, mas com a inflação que está subindo, crescendo. E a gente sabe que o processo inflacionário, ele não é bom para as empresas que contratam planos para os seus colaboradores. Então, isso preocupa muito. Eu acho que o caminho que a gente tem como enfrentar dentro do sistema Unimed é o caminho da governança com muita seriedade, de forma que a gente faça a gestão dos recursos, dos ativos, com muita responsabilidade, repito, para que
a gente passe essas fases, esses anos desafiadores com mais tranquilidade. No sistema cooperativo Unimed, a gente tem trabalhado muito, e a Unimed Brasil capitaneia isso já desde o ano de 2024, uma mudança na constituição do sistema Unimed. Isso que está para acontecer, para se consolidar em outubro deste ano, durante a Convenção Nacional Unimed, que irá acontecer em João Pessoa esse ano. Essa nova Constituição ela vai tratar muito de questões de governança com mais rigor dentro do sistema Unimed para garantir a sustentabilidade do sistema e, sem dúvida nenhuma, a perenidade das cooperativas Unimed. Então, eu acredito que é um marco que deverá ocorrer em outubro. Os dirigentes já vêm se manifestando através de diversos pontos de encontro e de entrevistas qualificadas para poder a gente ter um marco com a mudança da Constituição. Do ponto de vista operacional, como eu dizia ainda há pouco, cada Unimed tem que trabalhar com muita seriedade, com muito rigor, otimizando os recursos para poder atravessar esses períodos que são críticos. Eu gostaria de dizer para vocês que eu acredito por demais no sistema cooperativista e, sobretudo, no sistema Unimed. É um sistema resiliente, passa por situações críticas periodicamente e em algumas localidades especificamente, mas ele se reinventa, ele sobrevive e ele se transforma. E a Unimed Participações é, sim, um instrumento de transformação, de colaboração dentro do sistema Unimed, na medida em que ela cria soluções com empresas para fazer com que as Unimeds singulares possam suportar os desafios e as adversidades que têm adiante. Então, conte com a Unimed Participações, que certamente nós juntos seremos muito mais fortes, porque a intercooperação é um dos princípios fundamentais e basilares do cooperativismo. Um abraço a todos. Eu queria dizer a vocês, só para